Vamos conversar com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Vecina. Bom dia, tudo bem com vocês? É um Tu... prazer estar aqui na TVT outra vez. Prazer é nosso. Vecina, as mortes pela Covid-19 cresceram 5% na Europa durante a última semana, segundo um relatório divulgado pela OMS na quarta-feira. Os números do continente hoje eles são maiores do que em qualquer outra região do mundo, com 230 óbitos por 100 mil habitantes. Aí, para a gente ter um efeito de comparação, na América, os óbitos causados pelo novo coronavírus caíram 3% nesse mesmo período. A que fatores você acredita a atual situação da Europa em relação à pandemia, Vicina? Eu acho que tem três fatores, né? O primeiro fator, uma vacinação que poderia ser mais elevada. Em alguns países ela é elevada, mas ela não é suficientemente elevada. O segundo fator é um aumento da exposição, né? Eles experimentaram o que nós estamos experimentando agora, é uma sensação de acabou, de liberou. E ao liberar, sai na rua e encontra o vírus, né? E o terceiro componente, que talvez seja o componente mais importante, é a chegada da variante Delta. A variante Delta significa para a Europa o que significou a variante Gama aqui no Brasil. Lembremos que a variante Gama aqui no Brasil, que foi responsável pelo grosso da segunda onda, ela detonou o número de mortes no Brasil. Nós saímos de 200 mil mortos para 600 mil mortos graças à variante Gama. A Delta é a similar da variante Gama na Europa. Não tem nos pego aqui a Delta, embora a Delta hoje esteja presente em todo o território nacional, provavelmente por causa da proteção que quem teve a Gama ganhou contra a Delta. Então, o que está acontecendo na Europa é fruto desses três elementos agindo sinergicamente. Inclusive, em relação a isso, teve um estudo da Nature que foi divulgado ontem, Vecina, mostrando que a pandemia pode custar aí mais de 300 mil vidas na Europa. Mas claro, obviamente isso daí é um número máximo. A gente espera que isso não aconteça se todos os protocolos forem levantados, enfim, se houver aí realmente um cenário catastrófico, né? Mas nesse caso, a modeladora de doenças infecciosas da Universidade de Sydney, Cheryl Cheng, disse que ainda assim o estudo é um exercício útil para ajudar os países a se prepararem para os desafios futuros. Segundo ela, os números são chocantes e podem ou não acontecer, mas as pessoas precisam estar cientes de que a Covid-19 não acabou. E isso é algo importante, né? Apesar da flexibilização dos números bons que o Brasil, bons comparados, né, com o que a gente vinha vendo aqui no Brasil, é preciso ter isso ter a consciência disso, de que a pandemia ainda não acabou, Vecina? Essa é a questão mais importante. A pandemia só acabará quando o vírus deixar de circular em outros países também. Não adianta só redução, como nós estamos vendo, muito importante, de casos no Brasil. Nós temos que tomar cuidado que, enquanto o vírus estiver circulando em outros países, há a possibilidade do aparecimento de novas variantes e o jogo ser zerado, começar tudo de novo. Além disso, o que é essa doença? A gente precisa entender isso. Essa doença é um encontro de uma pessoa que nunca encontrou com o vírus e o vírus. Ou seja, eu sou uma pessoa que não me vacinei, que não tive a doença e eu saio na rua desprotegido. Se eu encontrar o vírus, eu vou adoecer. Se eu adoecer, tem uma chance pequena, mas tem uma chance de morte. 3%. 3 em 100 morrem. Então, se eu der moleza, eu vou encontrar o vírus. É natural isso. Não é uma. Ah, hoje eu fui na rua e peguei a doença. Não, não é assim. Eu fui na rua, lógico, peguei a doença. Por quê? Porque o vírus está circulando. Então, neste momento, que nós estamos falando em festa de fim de ano, que nós estamos falando em carnaval, que nós estamos falando em liberar, precisamos tomar muito cuidado. Em ambientes abertos, dá para ser mais despreocupado, mas em ambientes fechados, não dá para ser despreocupado. Tem que estar usando máscara. E, fundamental, também é a questão da vacinação.
Temos que vacinar as 2 doses, temos que vacinar nossos jovens e vão começar a vacinar nossas crianças logo a seguir. Temos, principalmente os idosos e portadores de comorbidade, que tomar a terceira dose, fundamental tomar a terceira dose, porque há um decaimento na produção de anticorpos após 6 meses, então tomar a terceira dose é fundamental. Mas nós temos que nos proteger e manter uma certa capacidade de isolamento. E a questão do carnaval, olha, eu não tenho a menor dúvida. Qual é a diferença entre o carnaval e o jogo de futebol? No carnaval eu não tenho como controlar as pessoas que se encontram na rua. No jogo de futebol eu posso exigir daqueles que vão ao campo que tenham a vacina em dia. Então, eventos onde eu tenho condição de controlar quem entra, tem um determinado tipo de risco bastante baixo. Eventos como o do carnaval, que eu não tenho como controlar quem entra num bloco, aí então a situação fica muito mais perigosa. Por quê? Porque existirão pessoas que estarão infectadas e existirão pessoas que nem foram vacinadas, nem tiveram a doença e vão se encontrar com o vírus. E aí nós vamos ter um aumento do número de casos e podemos ter uma sobreocupação da rede hospitalar. Então, é muito perigoso. Essa ideia de ter carnaval, na minha opinião, nesse momento, é a ideia mais doida que eu poderia ter. É verdade, é fim de fevereiro, nós estamos em meados de novembro. Talvez muita coisa mude até lá. O que pode mudar até lá? A principal coisa que pode mudar até lá, para melhor, é aumentar a cobertura vacinal para próximo de 90%. De pior, aparecer uma nova variante, fruto desse aumento da velocidade de transmissão na Europa. E aí, temos que voltar atrás em tudo que nós estivemos fazendo e fechar nossas fronteiras, principalmente em tempos de carnaval, quando europeus gostam de vir ao Brasil. Europeus, com essa situação que estamos vivendo na Europa, é melhor que fiquem por lá nesse momento, apesar da economia se ressentir da falta deles aqui no carnaval. E nessa questão do surgimento da nova variante, né, de um possível surgimento, você falou da importância que ela tem nessa onda de casos e de mortes também decorridas da Covid-19 na Europa, a importância que também ela teve aqui no Brasil. No caso, seria necessário a gente reforçar uma questão que sempre foi muito falha aqui na pandemia no país, que foi a testagem e também o monitoramento para detectar, caso surja alguma nova variante, isso o mais cedo possível, Vecina? Sem dúvida, essa é uma questão que continua crítica e nós continuamos falhando. Nós fazemos pouco RT-PCR, poucos exames para identificar se estamos ou não infectados. Hoje ainda existe uma rede de farmácias vendendo o teste a um preço relativamente adequado aí, e isso tem ajudado o governo, porque tem bastante gente fazendo o teste. Mas ainda assim nós temos uma capacidade de testagem muito menor do que a maioria dos países europeus tem. E tem a questão de, em caso dos testes positivos, fazer o sequenciamento desses testes positivos para verificar que tipo de variante está circulando. Nós fazemos esses sequenciamentos na ordem de um caso por 10 mil casos. A Inglaterra faz isso na ordem de 1 para cada 100 casos, só para ter uma ideia. Mas é verdade que a Inglaterra é o país que mais sequencia no mundo. Mas mesmo assim, nós fazemos poucos exames para diagnóstico da doença e fazemos pouco sequenciamento dos exames positivos. Teríamos que aumentar a nossa capacidade de fazer essa vigilância ativa da ocorrência de novas variantes no Brasil. Fica para o futuro, né? Para depois deste governo. Pois é. E Vecina, você falou a respeito da dose de reforço, né? A terceira dose que foi autorizada para toda a população adulta pelo Ministério da Saúde. Só que tem gente que ainda não tomou nem a segunda dose, Vecina. E em alguns segmentos da população, principalmente entre os mais jovens, isso já começa a preocupar. Eu queria que você reforçasse essa mensagem da necessidade da dose de reforço, mas também da segunda dose e falasse da importância que elas têm para a cobertura vacinal brasileira e para
o próprio pro debelamento, digamos, da pandemia num futuro aqui no Brasil? Não existe jeito de combater a doença sem a vacina. Hoje até estão aparecendo alguns medicamentos que são promissores, né? Como o Molnupiravir, o Paxlovid, Molnupiravir da Merck, o Paxlovid da Pfizer. São boas notícias, mas eles ainda não estão aqui. São medicamentos que têm uma produção relativamente baixa frente à hipótese de consumo no mundo, e são medicamentos que eu não sei até que ponto o SUS vai ter dinheiro para comprar, porque são caros, relativamente caros, principalmente porque são usados para tratamento precoce, ou seja, eles têm que ser utilizados num número muito grande de casos para ter um efeito bom, mas relativamente pequeno. Então, a única alternativa que nós continuamos tendo, além das medidas ditas não farmacológicas, o fique em casa e use máscara, a única alternativa de luta contra essa doença é a vacinação. Vacinação que hoje está homogênea. Todas as vacinas em uso no Brasil, as 4 vacinas em uso no Brasil, têm que ser tomada 2 doses. E 6 meses, agora o governo passou para 5 meses depois, a dose de reforço. Então, não tem mais dúvida se é Janssen, se é Pfizer, se é AstraZeneca, se é Coronavac, tem que tomar 2 doses, com as distâncias já ditas e observadas para cada uma, que é diferente. Terminada a segunda dose, 5 meses depois, fazer a dose de reforço. É fundamental fazer a dose de reforço. As vacinas todas são muito seguras, têm um altíssimo padrão de segurança e impedem que a gente tenha a doença da forma grave e em grande medida, impede a morte. Existe a possibilidade de ter a doença? É pequena, mas existe. E, em alguns casos, pode ocorrer a morte. Mas a redução da morte e de doença grave é da ordem de 95%. Então, temos que buscar a vacinação e fazer o esquema vacinal completo. Algumas cidades estão tão preocupadas com isso, particularmente em algumas regiões do país onde nós temos mais dificuldade de acesso, como, por exemplo, o Pará, né? Onde você tem cidades muito espalhadas, muito distantes umas das outras e com uma população muito espalhada. É difícil para as pessoas irem buscar a vacina. Nesses locais, eu estive esses dias comentando um caso de Santarém, em que a prefeitura está oferecendo sorteio de motocicleta, sorteio de telefone celular, tudo é válido para aumentar a cobertura vacinal. E, particularmente, é fundamental o aviso, a comunicação que vocês da imprensa estão fazendo, porque o Estado não está fazendo. Então, comunicação, avisar as pessoas, chamar as pessoas, é fundamental. As pessoas estão envolvidas no seu dia a dia e acabam se esquecendo da importância de perder alguns momentos para ir até uma unidade de saúde e buscar a sua dose de vacina que a protegerá e protegerá os que vivem com essa pessoa. E dentro dessa necessidade de comunicação, para a gente concluir aqui, Vecina, queria que você falasse a respeito de um ponto que você já tocou, né, dos encontros presenciais que devem ocorrer, principalmente entre as famílias, no decorrer das festas de fim de ano. Que tipo de protocolo, além do uso de máscara, as pessoas devem seguir para terem um máximo cuidado de não se contaminarem nesses ambientes fechados, Vecina? Basicamente, temos que garantir que as pessoas que se encontram estejam vacinadas. Entre pessoas vacinadas, nós podemos ter uma situação mais adequada em relação ao que nós vamos estar fazendo. Por isso é importante a vacina se nós queremos encontrar os nossos queridos neste final de ano. Então fica aí reforçada a mensagem, quem não tomou a segunda dose vá tomar e assim que puder já tome a terceira dose, também a dose de reforço. Vecina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.